Começando agora o quarto episódio do especial Eleições 2024. Vamos conversar com o avô da Júlia, o marido da Raquel, o Rui Muniz. E para começar, Rui, de onde você tira tanta energia? Do coração, do propósito de construir um mundo melhor, de transformar Montes Claros numa cidade muito boa de se viver. Então, eu falo que a disposição, o entusiasmo, ele vem da alma, do seu espírito. O corpo, poucos de nós fazemos trabalho braçal. O ser humano, classe média, tal, ele não cansa muito o corpo, ele cansa a mente. E cansa a mente quando ele tem atividades repetitivas, né? Eu procuro sempre estar numa atividade criativa, procurando ajudar as pessoas, procurando buscar soluções diferenciadas. Isso te renova sempre. Agora mesmo eu já fiz uma jornada hoje o dia inteiro, desde cedinho. Estou aqui, não estou assim 100%, mas 70% estou aqui para responder a você. Está me colocando no bolso, com certeza. Mas, Rui, eu quero conhecer, eu dei uma lida ali no seu plano, né, assim, mais ou menos, para tentar entender um pouco do seu plano de governo, porque ele é bem extenso. Eu falei, gente, Rui é um cara realmente cheio de ideias, porque um plano de governo desse, e aí nós vamos montar uma pauta aqui para a gente saber um pouco do plano de governo do Rui Muniz. E aí a gente começa com a curiosidade sobre a implantação do Distrito Industrial 2. O que seria isso aí? Olha, Montes Claros começou o seu processo de industrialização. A primeira indústria foi lá no JK, no Frigonorte. Aí, o que separa o Frigonorte, o Corte Norte e o Passo Norte, que era o Grupo Frigonorte, do Distrito Industrial, é realmente uma linha e um rio. Aí foi feito do outro lado, depois, o Distrito Industrial chamado 1, que tem ali aquelas principais indústrias que começaram ali com a Toque, depois foi a Aimoré, hoje é o CT da Funorte. Você vai subindo aquela avenida, você encontra a Novo Norte, que é a antiga Biobras. Então ali foi constituído esse distrito industrial chamado 1. Depois ele expandiu, foi para o lado da Coteminas, né, a Cotenor, aquele complexo que infelizmente está fechado. Então aquela região toda a gente chama de distrito industrial 1. Lá ainda tem muitos terrenos aptos a implantar indústrias, implantar empreendimentos. E tem muitos galpões lá ainda ociosos, mas você deu um passo que já foi em outros governos, inclusive eu colaborei, no Distrito Industrial 2, que é ali ao longo da rodovia da produção. Então, a grande indústria, a grande âncora que ia ser lá, ia ser a Fiat New Holland, que ia fabricar tratores e máquinas pesadas. Aí, depois a Fiat desistiu e, de repente, tinha lá um terreno enorme que estava na mão da Codemig. A Codemig tinha recebido a doação de um empresário e foi doado para a Eurofarma. A Eurofarma está fazendo lá uma construção de mais de 500 mil metros quadrados, uma das maiores indústrias farmacêuticas. Nesse primeiro momento só vai invasar, mas daqui a pouco eles vão produzir, inclusive insumos farmacêuticos. Qual que é a diferença de remédio para insumos? Os sais que compõem os remédios são fabricados. E no Brasil não fabrica insumos farmacêuticos. Ele sempre importa da Alemanha, da China, da Índia, dos Estados Unidos. E essa Eurofarma quer fazer insumos farmacêuticos aqui. Porque o remédio, as pessoas compram os sais e misturam os sais e faz o remédio. É mais simples. A Novo Norte, por exemplo, agora ela não fabricava insulina em Montes Claros. A insulina era fabricada na Dinamarca e, sob a forma de cristal, ela vinha para cá. E aqui, simplesmente, a fábrica diluía essa insulina e invasa a insulina nos frascos, né, põe na canetinha para ser aplicada. E a partir dessa nova expansão da Novo Norte, já vai produzir a insulina aqui. O insumo farmacêutico vai ser produzida a insulina aqui. Isso é revolucionário. Nós vamos ter fábricas farmacêuticas de verdade aqui. Não só indústrias que manipulam, que juntam componentes. Então, o Distrito Industrial 2 está começando com a Eurofarma,
Ali, logo, nós vamos abrir espaço para a indústria de embalagens, cartonagem, indústria de equipamentos médicos, e queremos também trazer uma indústria importantíssima para Montes Claros, que é a indústria de baterias elétricas. O que é baterias elétricas? A bateria que move a moto, move a bicicleta, move o carro. São baterias que duram até 15 anos e que elas são carregadas por 10, 15 minutos e dão autonomia de transportar um carro por 450 quilômetros. Então, o Distrito Industrial 2 vai ocorrer ali em torno da Eurofarma. E tem um empresário aqui de muita visão, um jovem, eu era muito amigo do pai dele, o Américo Martins Filho, o Ameriquinho, que é o Fred Assis. Então, o Fred Assis comprou aquela área e ele teve a sabedoria e a visão de fazer essa doação de uma área extensa e ficou com a reserva do entorno. E essa reserva do entorno vai ficar super valiosa agora, aqueles terrenos ali muito nobres para a implantação de novos empreendimentos industriais. Rui Muniz é ousadia pura. E aí, no seu plano de governo, incubadora de empresas de base tecnológica. Como vai funcionar isso, Rui? Olha, todo mundo sabe que o mundo está vivendo agora uma economia tecnológica, de aplicativos. E o comércio eletrônico é muito forte, usa muitos aplicativos. Então, a base tecnológica é muita base de informática e de aplicativos. Muitos jovens aprendem computação e têm rotinas que eles conseguem trazer para montar essas startups. Eu vou dar um exemplo aqui de um jovem de Montes Claros. Ele criou uma startup que é um banco digital. Esse menino, hoje, ele processa aqui em Montes Claros movimentação financeira de muitas empresas. Inclusive, presta serviço para grandes bancos. Esse rapaz chama Michael, quase seu nome, Michael, meu xará. E ele tem um aplicativo legal para mercado financeiro. Foi desenvolvido em Montes Claros. Você tem aplicativo aqui semelhante ao Uber, chama Yes. É uma empresa que desenvolveu um sistema que faz tudo que o Uber faz. Tem um outro rapaz que desenvolveu o UberMed, que é um aplicativo para consultas baseado no Uber. O povo aqui é danado, é criativo, vai para frente. Você tem que apoiar esses talentos. E nas grandes cidades, como é o caso de Belo Horizonte, o bairro Santo Antônio virou uma região de desenvolvimento de softwares. Lá em Olinda, em Recife, desenvolve muitos softwares lá. A indústria de software é bem desenvolvida. Santa Catarina, Florianópolis também tem. Por que Montes Claros não pode ter? Nós temos aqui o curso de engenharia de softwares, análise de sistemas. Então é possível sim se apoiar essa garotada, apoiar o jovem, arranjar anjos, investidores anjos, para que turbine o início, dê condições para eles crescerem. Eu vou te citar um exemplo de um aplicativo que revolucionou o mundo. É um aplicativo desenvolvido em Israel. O cara desenvolveu o Waze, o GPS que todo mundo utiliza para ir em qualquer lugar. Lá em Israel, desenvolveu, foi vendido isso. Hoje é uma empresa americana que é dona e vende para o mundo inteiro. Todo mundo anuncia, usa. Quem quer se localizar ali, põe as suas empresas e paga para o Waze. Então, o mundo hoje tem economia real e tem economia digital. Essa economia digital é muito forte. Então, você imagina o dono do Booking. O Booking foi desenvolvido, o cara não tem nem um quarto de hotel, todo mundo vai reservar o hotel, vai no Booking para fazer a sua reserva de hotel, paga, o hotel paga e você também paga uma taxa. É fantástico, tem um comissionamento ali. Olha o próprio Uber 99, né? São aplicativos. Então, você tem que apoiar essa forma. Às vezes não vão ter aqui um aplicativo dessa magnitude, mas a gente pode ter aplicativos desenvolvidos que vão ser colocados no mercado.
E quem sabe os jovens nossos aqui, esses talentos da universidade, né, mesmo pessoas que são criativas e desenvolvem soluções práticas. A prefeitura tem que ter esse berço, né? Quando a gente fala incubador, é um berço para você pegar uma ideia, apoiar, dar condições dessa ideia, virar um produto. O Google faz isso, a Microsoft faz isso. Você desenvolve um programa interessante, eles vão lá e compram. O WhatsApp foi comprado. Então as pessoas desenvolvem um sistema é interessante, um grande compra. Alguém bancou aquele início. E a prefeitura tem condições de fomentar essa incubadora, essa apoiadora de pessoas talentosas que sabem desenvolver sistemas. Seria tão bom se a população em geral, não só de Montes Claros, parasse um tempinho para ler o plano de governo de cada candidato e conhecer as propostas. Por isso que nós criamos aí o especial Eleições 2024, para falar das propostas dos nossos candidatos e também quem tem proposta, porque quem não tem proposta não tem sentido vir até aqui. Mas falar de usina de energia solar municipal. Qual a estratégia para a implantação dessa usina? Olha, Montes Claros, antes do meu governo, ele só tinha 2 estações de geradora de eletricidade. E eu tive a oportunidade, como prefeito, de visitar o Djalma Moraes, presidente da CEMIG. Eu parquei com ele, ele ficou curioso, ele mandou eu resolver com o diretor. Falei, não, eu quero falar com o senhor. Marca o dia que o senhor puder, que eu quero falar com o senhor. Aí fui lá e eu falei com ele assim, olha, eu quero fazer um pedido, senhor. Montes Claros tem lá uma necessidade de energia. Nós não pode levar nada para lá porque não tem energia. E na época ainda não tinha essa febre da energia fotovoltaica. E a grande contribuição que a CEMIG deu para Montes Claros foi a 3ª subestação. Hoje, Montes Claros tem 155 mega de energia, suficiente para movimentar a cidade, iluminar, para trazer indústrias. Está aí. Agora, com o advento do baixo custo da energia fotovoltaica, você não pode ficar por fora disso. A prefeitura paga uma conta de luz alta todo mês para a CEMIG. Onde que consome? Nos prédios da prefeitura, consome nas escolas, nos postos de saúde, nos sinais de trânsito. Vocês veem o sinal trocando ali? Aquilo gasta energia pra caramba, paga muita energia nos sinais de trânsito. Você também tem a iluminação pública, a CEMIG cobra, a população de Montes Claros paga. Então, qual que é a nossa ideia? É a gente fazer uma usina fotovoltaica municipal de 5 mega, que é o que é possível fazer. Você vai e faz e gera essa energia que vai ser suficiente para zerar as contas de energia de todos os prédios próprios da prefeitura. E aí eu vou fazer um outro projeto que eu vou trocar nas grandes avenidas de Montes Claros, eu vou tirar esses postes, vamos embutir a fiação e no lugar desses postes, que existe de cimento, postes, vai colocar hastes metálicas e nessa haste metálica você vai ter a luz de LED, bacana, você vai ter uma câmera 360 graus infravermelho, você vai ter uma antena de internet, com internet 5G gratuita nessas avenidas. E quem vai alimentar a energia disso tudo? Uma placa fotovoltaica nesse poste. Você já compra o kit, vem a haste, a placa fotovoltaica, a lâmpada de LED, a antena de internet e a câmera de vídeo. E aí a gente vai economizar a taxa de iluminação pública. Então, progressivamente, a gente vai tirar toda a iluminação que é pela eletricidade, colocar todos os postes com placa fotovoltaica. Os novos bairros que vão ser edificados, ele não vai permitir mais esse tipo de iluminação que está aí, esse tipo de energia. Nós vamos exigir que seja embutida a rede e que seja essa haste metálica com fotovoltaica. Progressivamente, a taxa de iluminação pública vai reduzir muito. Hoje,
se você paga R$100 de conta de luz, R$20, 20% é taxa de iluminação pública. Então a gente vai baixar essa taxa para a população pagar uma conta mais barata. Então a fotovoltaica, essa usina municipal, é para cobrir a conta da prefeitura, o que a prefeitura paga para a CEMIG. Ela produzindo a energia que ela consome, ela não vai pagar. E a mudança da fonte de energia para a iluminação pública vai reduzir para as famílias, não vão pagar esse valor de 20%, pode baixar para 10%, para 5%, até zerar. Rui, não tem como conversar com você sem falar de educação. E aí, enquanto tocarmos aí nesse assunto, o pessoal abre, não, ele está falando de educação, os professores vão correr lá para ver. Eu tenho minha família de professores e eles gostam muito de escutar quando você fala de educação. Então, conta para mim, quais são suas propostas a partir de 1º de janeiro? O que os profissionais de educação podem esperar de Rui Muniz? Olha, primeiro, respeito, valorização, porque eu sou professor e eu tenho convicção que uma escola são os seus professores. Se os professores estão frustrados, estão para baixo, eles vão jogar os alunos para baixo. Os sonhos que os alunos têm vão ser todos derrotados antes de nascer. Então o professor tem que ser animado, o professor tem que ser otimista, o professor tem que estimular, tem que iluminar seus alunos. Como que eu vou fazer isso? Eu estou só o prego, estou cansado, estou desanimado. O professor está todo andando, assim, curvo, cabisbaixo, desanimado, pedindo pelo amor de Deus para chegar sexta-feira, sábado, para ele descansar. Não dá para fazer educação assim. Educação é uma atividade alegre, onde você descobre o conhecimento, você vibra com o conhecimento. E nossos professores não estão sendo bem tratados por essa administração. Então nós vamos pagá-las as 40 horas. As 40 horas não veio para prejudicar os professores, ela veio para valorizar o professor. No nosso modelo, o professor vai dar 25 horas aula na sala de aula, que quer dizer 5 manhãs, ou 3 manhãs e 2 tardes, ou 5 noites, ou 3 noites e 2 tardes. Ele vai trabalhar 25 horas aula como professor regente. 8 horas ele vai trabalhar na sua casa ou na própria escola, em um lugar confortável, para ele preparar as aulas, para ele estudar, para ele corrigir provas, para ele elaborar provas. Chama módulo 2. E 7 horas ele vai voltar à escola que ele trabalha para fazer atividades de reforço escolar, atividade de atendimento ao aluno individualizado, para não como regente, mas como um apoiador da aprendizagem do aluno, como um mentor desses alunos, né, para executar projetos de extensão. Então ele vai trabalhar 40 horas, vai ganhar R$8.000 por mês. Hoje, os professores estão dando 40 horas ou 32 horas por semana e estão ganhando R$4.800. O Fundeb está lá abarrotado de dinheiro. A deputada Raquel Muniz, quando deputada, ela transformou o Fundeb, que era temporário, em Fundeb permanente. E o Fundeb é composto de 3 contribuições. O município põe 25% do que ele arrecada. O Estado coloca 15% do que ele arrecada. E a União colocava 10% do que ela arrecada. Só que os 10% da União era mais do que os 25% e os 15%, mais que os 40%. Aí a Raquel fez a proposta para pegar os 10% da União e virar 20%. Os colegas dela ainda aumentou mais, pôs para 23%. A União coloca 23% do que ela arrecada em Montes Claros aqui. Isso é mais dinheiro, dobrou o dinheiro da educação de Montes Claros. Quando eu assumi prefeito, o dinheiro da educação era 80 milhões no tempo de Tadeu. No meu governo, eu consegui, aumentando o número de alunos, de 25 mil alunos para 40 mil alunos, elevamos para 160 milhões de reais, dobramos. Hoje,
Com o novo Fundeb, Montes Claros está com um recurso da educação próximo de 350 milhões de reais. Ora, você não pode manter um salário, se você vê o Fundeb, 70% do Fundeb tem que ser aplicado para o professor, para o salário do professor. 30% desse Fundeb você pode aplicar para capacitação, para desenvolvimento de tecnologia, trazer inovação, mas 70% dele tem que ser para professor. Eles não estão cumprindo isso. No primeiro e segundo ano do prefeito Humberto, ele não cumpriu os índices de educação e saúde. Por isso as contas dele foram rejeitadas. Ninguém sabe. Em 2024, agora, saiu o julgamento, o parecer das contas do prefeito Humberto relativo aos 2017 e 2018. Pesquisem, olhem para vocês verem lá com detalhe por que foi reprovado. As minhas contas, os 4 anos, foram todas aprovadas. Eles forçaram a rejeição da minha conta de 2016 porque eles não juntaram os decretos do prefeito que remanejava verbas. Esconderam os decretos. Aí foi para o tribunal sem os decretos. O tribunal deu bomba na minha conta por formalidade, por ausência do decreto. Apesar do decreto estar constando na contabilidade, o tribunal terminou dando isso lá. Mas voltando aqui para a educação. Então, salário do professor de 40 horas, R$8 mil. Pagaremos produtividade pela melhoria da escola. Vamos ter o 14º salário. Sua escola tem um IDEB 5. Vou estabelecer uma meta junto com vocês. Se cumprir a meta, a gente paga uma proporcionalidade da meta atingida. Vamos voltar voluntário para quem quiser, não para todos. Nós precisamos fazer as famílias humildes gostarem da educação. Os pais, os avós entenderem que a educação das crianças é importante. A classe média, o rico, valoriza a educação. Eles têm orgulho de pôr o filho numa escola boa. A pessoa mais humilde fala assim: olha, educação não dá camisa para ninguém, não. Eu preciso de você para você trabalhar comigo. Vão lá me ajudar a tirar o leite. Vão lá ajudar a vender. Você fica perdendo tempo na sua casa, nesse negócio de escola. Você só precisa saber assinar seu nome. Fala desse jeito. Os pais são os ídolos da criança. Se você perguntar a qualquer criança quem você mais ama, quem mais você admira, ele fala: é minha mãe, é meu pai. Aí o pai vai e fala mal da escola. Essa criança quer o quê? Ela não valoriza a escola. Então eu tive a ideia de fazermos 20 sábados letivos. Para que nesses sábados letivos é o momento, não é todo sábado, não. O ano tem 52 sábados, certo? Aí eu só vou pegar 20 sábados. Para que esses sábados? Para a família vir à escola. Aí você faz um lanche coletivo, você coloca as crianças para apresentar o que elas aprenderam, fazer uma apresentação musical, declamar uma poesia. Você pode coincidir isso com o dia dos pais, o dia das mães, o dia do estudante, mas você faz um calendário para atrair a família para a escola. A família de baixa renda, ela vai ver sua criança igual o pai vê lá no IMPA, vibra, o menino dele dançando, ele quer filmar, quer tirar fotografia. Esse gosto que a mãe, o pai, o avô tem de ver seus filhos, seus netos aprendendo, a família humilde não vê. Ela nem participa. Querem saber de escola? Você chama lá o pai para avaliar, discutir um problema da criança. Eles nem vão. Então, vamos voltar a isso aí é o 15º salário. Eu pago, quem for nesses sábados recebe um acréscimo no salário deles. Mas vamos fazer muito. Educação tem 3 componentes. Professor, fundamental. O aluno tem que ter o uniforme. Nós vamos dar o uniforme, a blusa, o short, a sainha, o agasalho, mas vamos dar também o tênis para eles. O uniforme vai ser completo. 40 mil crianças vão ganhar 40 mil pares de tênis. Nós vamos também dar para as crianças 5 merendas durante o dia. Vamos voltar à educação integral, para os meninos terem
aula um turno e no contraturno tem atividade física, aula de inglês, aula de reforço de matemática, de português, né? Então vai ser um novo tempo bacana. E o terceiro componente da educação é a infraestrutura. Então, nós deixamos aí 22 CMEIs em construção. O atual governo, em 8 anos, entregou 5. Foram os que eu deixei praticamente prontos lá. Então, nós temos que terminar esses que eles não terminaram. Vamos fazer essa infraestrutura. Vamos construir 40 creches para 250 alunos, mais 10 mil vagas de criança de 0 a 3 anos. São crianças hoje que as mães ficam deixando o menino pequeno com o menininho mais velho. Criança de 6 anos olhando a criança de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Então a gente vai ter creches e essas creches vão ser feitas parcerias com as igrejas, com as associações, com entidades, com empresas, para que as mulheres possam trabalhar tranquilas. Deixa a criança de manhã, a criança cuidada. Quando chegar tardinha, a mãe volta, pega a criança já banhada, alimentada, vai embora com tranquilidade. Precisa, se você tem aqui Montes Claros, uma cidade cuja economia é hoje 40% indústria, 40% do PIB de Montes Claros é indústria. Com esse crescimento que eu vou trazer para cá, a indústria aqui vai representar 60% da nossa economia. Então você precisa ter creches para essas mulheres e homens trabalharem com tranquilidade. Então educação é tudo, é a razão pela qual eu estou na política. São as crianças, porque eu acredito que eu vou ajudá-las, transformá-las em gente grande quando crescerem, gente preparadas, gente ambiciosa, gente capaz de desenvolver aplicativos, de ser empreendedores, de pensar como eu, não olhar só para o umbigo, olhar para o outro, olhar para o progresso da nossa cidade, pensar grande e tornar Montes Claros a melhor cidade do Brasil. Rui, você começa em janeiro cuidando de 40 mil alunos. Mas... Não, porque hoje a rede municipal só tem 36 mil alunos. Então você vai pegar 36 mil alunos em 2028. Como que você vai garantir essa expansão? A mesma coisa que eu fiz educação integral. Tem que ter uma inteligência criativa. Às vezes as pessoas ficam querendo fazer uma construção nova, um empreendimento novo e deixa construções existentes abandonadas. Quando eu fui fazer minha universidade, eu podia construir do zero, ia demorar muito. Aí eu já peguei prédios prontos e reformei e os adaptei. A Transite virou o Campus Amazonas, o Corte Norte virou o Campus JK e assim por diante. Então, por exemplo, a pessoa às vezes quer fazer um hospital público. Vou construir um hospital público, vai levar 3, 4 anos para construir. Às vezes ele podia fazer uma política de apoiar os existentes, fazer uma gestão dos leitos adequada, fomentar o espaço ocioso dos hospitais. Todos têm. O Mário Ribeiro lá, apesar de ter crescido muito, ainda tem espaço ocioso. A Santa Casa, se você olhar lá, tem espaço que dá para ocupar. O Dilson, o Haroldo Torim, muitos outros. Então, é muito melhor você, fazer a gestão adequada, eficiente, cobrar, do que você construir. Então, como é que eu aumentei o número de alunos quando eu fui prefeito? Eu falei, a igreja que tinha uma escola, eu fui lá e apoiei a igreja. Eu peguei escolas de associação, fui lá e apoiei. E nós criamos mais vagas. Então, eu vou começar já em janeiro. Eleito, a gente já começa a trabalhar. Em janeiro, fevereiro, a gente fazer parcerias com a sociedade civil, fazer parcerias com empresas. Uma empresa tem muitas mulheres. Eu vou falar com eles assim, arranja um espaço aqui, vou abrir uma creche aqui, eu coloco os professores, eu coloco todos os móveis, eu dou uniforme, eu dou alimentação. Você só vai entrar com o espaço. A empresa, às vezes, vai ter um espaço, vai ceder o espaço, a gente adapta lá e monta rapidamente uma creche para 50, 60 crianças. Eu vou fazer algumas bonitas, iguais foram feitas em Belo Horizonte, né? Mas agora, rápido, a gente tem que fazer parceria com quem existe. Então, existe, às vezes, próximo a uma indústria, tem um clube.
Vamos pegar aquele clube ali que é ocioso de segunda a sexta, vamos adaptar um pedaço dele para ser a creche dos funcionários daquela empresa, das funcionárias daquela empresa. Então, dessa forma, você não precisa fazer muita construção. Ao longo do tempo, você vai levando. Quando eu comecei, nós começamos 22 CMEs. Licitei, começamos a fazer. E se eu tivesse sido reeleito, eu teria aqui, não 22, mas uns 40 CMEs prontos funcionando em Montes Claros, creches e CMEs. Rui, e você vai ter aí um olhar especial para as crianças com necessidades especiais? A gente sabe da dificuldade dessas crianças. Então, você que é um professor, conhece bem a educação, quais os seus projetos para atender bem aí essas crianças? Olha, eu vou te falar que as pessoas falam que são deficientes em torno de 3, 4, 5%. É muito maior. Pode acreditar que aproxima de 18, 20% as pessoas que têm, às vezes, um déficit menor, mas tem desde um déficit de visão, desde um déficit de audição, desde uma deficiência, um retardo mental, ou mesmo um déficit de atenção. É muito frequente. Eu mesmo, se fosse classificado quando eu era criança, eu teria déficit de atenção, eu teria um espectro autista, porque eu era uma criança que não tinha uma capacidade de concentração geral, eu era disperso. E eu fui me desenvolvendo, né, para que eu aprendesse a superar minhas deficiências e me desenvolvi. Fiquei um campeão de vestibular, um campeão de concurso, fiquei um professor muito bom. Mas isso foi um produto de um esforço pessoal. Então, você tem que ter o ensino individualizado, personalizado. Cada criança, o professor tem que conhecer, a equipe pedagógica tem que conhecer e cuidar deles. Então, para suprir essa atenção, o professor sozinho, o professor regente, está lá com 25 crianças. Para ele olhar todos é difícil. Aqueles que têm mais dificuldades, a mágica que eu usei foi pegar universitários. Montes Claros é um polo universitário. Então, a gente arranja estágio para os universitários. Estágio de manhã, estágio de tarde. E esses universitários vão ser esses auxiliares de docente. Aqueles que são concursados, já são auxiliares de docentes, beleza, vão estar ali. Mas você trazendo estagiários, eles ajudam o professor. Não importa, às vezes está fazendo enfermagem, às vezes está fazendo odontologia, às vezes está fazendo veterinária, às vezes está fazendo letras, está fazendo pedagogia. Mas você pega o jovem e esse jovem vai ajudar as crianças a aprenderem. E estudar com eles, suprir as deficiências deles, personalizar a educação. Quando eu criei o Indil, minha primeira escola, eu dei esse nome, Indil. As pessoas perguntam, o que é Indil, Rui? Indil veio da palavra indivíduo, individualizado. Indil, ensino individualizado. Mas eu sou tão abençoado que mais tarde, um professor nosso de linguística, professor Júlio Pinto, falou comigo, ô Rui, Indil, eu enxergo ali, o I é I, o ND é end, e o IU, o Indil, é você. Então é eu e você, tudo a ver, individualizado. Então é isso, professor, aluno, tem que ter essa relação, essa troca. O menino com deficiência, se você der atenção para ele, pegar na mão dele, ele vai sendo evoluído. Eu tenho alunos, com síndrome de Down que fazem faculdade com a gente. Faz curso superior, faz curso técnico. Óbvio que ele vai ter limitações, a ter profissionais para exercer, mas você realiza aquela pessoa. Então, eu gosto muito de educação e a palavra mais bonita da educação que existe chama promove. Você tem que promover as pessoas, você tem que eleva as pessoas. Então, apoio, carinho, atenção eleva as pessoas,
promove as pessoas. Alguns vão chegar no teto, outros vão chegar a uma determinada altura. Cada um vai chegar no seu limite. Mas se você os trata com indiferença, com abandono, é um ser humano, você não pode fazer isso. Hoje nossas crianças estão, especialmente as portadoras de necessidades especiais, estão muito abandonadas. Rui, você construiu um hospital. A partir de janeiro, está no seu planejamento construir aí pelo menos mais umas 5 UPAs aí em Montes Claros? Conta aí pra gente, o que você vai fazer na saúde de Montes Claros, Rui? Olha, o candidato do vice-prefeito, ele fala, eu vou construir o primeiro hospital municipal de Montes Claros. Vai ter uma ala de pediatria, uma ala para mulheres e tal. Ele nem tem um conhecimento histórico de Montes Claros. Porque o primeiro hospital municipal de Montes Claros foi o Moacir Lopes construiu um hospital. Esse hospital do Moacir Lopes chamava São Vicente. E aí ele, como prefeito, ele comprou o hospital do Moacir, empresário. O Moacir era um médico, ele construiu o hospital. O hospital não deu muito certo, ele foi vender o hospital para a prefeitura. E Montes Claros passou a ter um primeiro hospital municipal. Esse hospital, depois Tony Ribeiro melhorou ele cresceu mais um pouco e foi sempre capengando. O hospital não tinha qualidade, ia lá no bloco cirúrgico cheio de rato, dava problema, denúncia, médicos estavam de plantão e não estavam lá. O caos, o hospital funcionava muito de forma inadequada. Aí o Jairo, no primeiro mandato, aquele abacaxi, ele arranjou uns empresários, inclusive liderados pelo João Bosco, da Matsufa, o Alexandre Pires Ramos, vários empresários montaram uma fundação chamada Fundação Hospitalar Montes Claros e o Jairo cedeu o Hospital Municipal de Montes Claros para a Fundação Hospitalar Montes Claros. E aí eles criaram lá, a fundação criou o Hospital Haroldo Tourinho. Onde é o Hospital Haroldo Tourinho? Era um hospital municipal. Aí Tadeu Leite, no segundo mandato dele, ele construiu a mesma história. Vou construir um hospital, Montes Claros precisa de um hospital, e fez o Hospital Municipal Alfeu de Quadros. Um hospital mesmo. Lá não é só construiu um hospital com tudo, para ser um hospital geral, com bloco cirúrgico, com ala de enfermaria, de pediatria, de clínica médica, tudo foi feito lá. O hospital nunca funcionou. Veio Tadeu, inaugurou o hospital no final do governo dele, não pôs para funcionar. Veio Atos, passou 4 anos, não colocou o hospital para funcionar. Voltou Tadeu, não colocou para funcionar. Ele nunca funcionou como hospital. Ele funcionou sempre como um pronto atendimento de clínica médica e de pediatria. Mal uma UPA, uma unidade para atender na urgência ali. Tinha uma parte boa que foi o Jairo que fez, na época, Eduardo Avelino, colocou o Centro de Oftalmologia, uma primeira oftalmologia social, que foi até a Ariadna, minha irmã, a doutora Ariadna, que tocou aquela unidade, implantou a unidade e fez ela funcionar por muitos anos. Até hoje ela funciona lá. Mas você analisa os hospitais municipais pelo Brasil afora, todos são terceirizados para a OS. As prefeituras não têm capacidade de tocar um hospital. Vou explicar por que razão. As pessoas têm que ser funcionários públicos. Aí o médico não quer ganhar um salário de funcionário público. Eles não podem pagar diferenciado, né? Quebra um equipamento, até licitar e consertar, o equipamento precisa para amanhã. Aí vai fazer chamamento, vai não sei o que, vai levar 2 meses, 3 meses. Aí quebra o aparelho, fica lá 3 meses, 6 meses sem funcionar. Tem um tomóvel, quebrou o tomóvel, fica parado lá. Então, não funciona. Saúde não pode esperar. Saúde é dinâmica. Você vai ver o HU. O HU tem mais médicos que qualquer hospital de Montes Claros. Por quê? Todos os médicos da Unimontes, são mais de 250 médicos, trabalham lá no HU. E agora, quando eles são professores, o regimento da universidade fala assim,
Eu sou professor da Unimonte, tenho 40 horas. Eu tenho que dar no mínimo 12 horas. Mas eles entendem que eles só dão 12 horas. O resto eles têm que estudar, fazer extensão, preparar a aula, atender em outros lugares diferenciados. Então eles não vão lá. Se eu dou 12 horas, eu vou uma manhã, 2 manhãs, uma tarde. Fico um dia só 12 horas. Aí os professores da Unimonte não tocam o hospital universitário. Aí o HU tem que fazer um contrato temporário. Aí pega um tanto de menino recém-formado e põe lá para tocar o hospital. Aí tem essa outra folha, tem a folha dos médicos. Então é muito caro lá para funcionar. Aí interna um paciente de urgência lá. O Hospital Mário Ribeiro recebe todo dia os pacientes de ortopedia, levam para nós para a gente operar lá. Porque falta isso, falta aquilo. O hospital universitário tem uma equipe médica de enfermagem de altíssimo nível, só que não consegue operar. Aí não pode contratar porque o Estado está em um regime fiscal diferenciado. Aí passa um dinheiro para a prefeitura contratar profissionais. Aí cede os funcionários que a prefeitura contratou. Então você vê que é precário, não funciona. Não é porque é ruim, não. É porque a engrenagem do serviço público é difícil para a dinâmica rápida de hospital, que não pode esperar. Então, é uma bobagem, é uma demagogia falar que vai construir o hospital. Se isso fosse solução, se ele começasse o hospital hoje, levaria 3, 4 anos para ficar pronto. Então, não é solução para a saúde em Montes Claros construção de hospital. O Hospital do Trauma é uma novela que já vem aí de mais de 10 anos. Mais de 10 anos fala nessa novela. Não fez, muito difícil fazer. Gente, construir o hospital prédio não é tão impossível, pois construir lá o Alfeu de Quadros. O difícil é você operacionalizar o hospital, fazer ele funcionar. Aí você precisa ter líder, precisa ter gente que entende. E a propósito, das 6 chapas de prefeitos aí agora, a única que entende saúde com profundidade é a nossa chapa, porque tem 2 médicos, só nós. Nossa chapa tem 2 médicos. Nossa chapa é uma chapa que comanda um hospital de referência, um hospital que é o melhor hospital hoje, em termos de cirurgia, de Minas Gerais, o que mais faz cirurgia em Minas Gerais. Campeão de cirurgias em Minas Gerais. E não é cirurgia só simples, não. A gente faz cirurgia bariátrica, faz cirurgia de bacia, de fêmur, põe prótese de joelho. A gente faz cirurgia minimamente invasiva. Agora vamos ser o primeiro hospital do interior de Minas a fazer cirurgia robótica. Vem aí a nossa neuro, vem aí nossa oncologia. Então vem a nosso hospital do coração, que vamos estar implantando lá. Então a gente não está implantando o hospital, agora a gente está ampliando o hospital. De 300 leitos, nós vamos para 750 leitos nos próximos 5 anos, para atender em todas as áreas da medicina. Então, saúde é coisa séria. Na atenção primária, que tem que ser o foco da prefeitura, a prefeitura tem que cuidar da atenção primária, da prevenção e promoção de saúde. Se a prefeitura fizer bem feito isso, o que é isso? Significa vacinar as crianças, cuidar dos diabéticos, para que os diabéticos tenham a sua glicose regularizada, garantir insulina, cuidar dos hipertensos, pessoas de pressão alta, fazer com que eles tomem o remédio certinho, façam atividade física, cuidar das mulheres grávidas, fazer o pré-natal, fazer atividade física nos bairros, nas academias, ao ar livre, fazer caminhadas, grupos de caminhadas, fazer orientação nutricional, cuidar dos doentes mentais, fazer com que as pessoas sejam acolhidas, cuidar dos nossos idosos, dos doentes crônicos nas suas casas, com o Melhor em Casa, fazer mais equipe de Melhor em Casa para cuidar das pessoas. O mundo inteiro, Michael, está deshospitalizando as pessoas. A minha meta é que o tempo médio de internação no nosso hospital seja 3 dias. Hoje é 4 dias e meio. Nós queremos reduzir a internação. O paciente tem que ir no hospital rápido, resolver o problema e ir para casa. O cara que pensa
que tem que ter o hospital para internar, alojar as pessoas, é um cara que não entende nada de hospital. O nosso modelo lá, a gente opera muito, porque a gente opera a pessoa hoje e ele vai embora amanhã. A maioria das cirurgias, até cirurgias de vesícula, cirurgia de cálculo renal, ele opera hoje e vai embora amanhã. É assim, porque você tem que rodar o leito e para a pessoa não pegar infecção. Hospital é de doente grave. Aí você cuida dele rápido e vai embora. O doente, ninguém pode esquentar na enfermaria, em quarto de hospital. A pessoa que não entende, ele pensa que tem que ter um lugar para o paciente ficar internado lá 10 dias, 15 dias, 20 dias. Isso é caro. O próprio SUS, ele não paga por diária, ele paga um pacote. Ele vai fazer assim, opera uma vesícula, ele paga um valor, se ficar um dia, ótimo, se ficar 10 dias, 20 dias, o problema é seu. Então, os planos de saúde pagam pelo procedimento, eles não pagam pelas diárias. Eles já falam assim, isso aí em média é um dia, 2 dias, vai 2 diárias. Então, saúde é para quem entende, saúde não é para amador, não pode ficar experimentando. Gente, não troque o certo pelo duvidoso. A pessoa falar bobagem. Eu vou construir um hospital de crianças. Eu vou construir um hospital para mulheres. Isso não existe em lugar nenhum. Antigamente, tinha isso aqui. Em Montes Claros tinha o Hospital Branca de Neve, o Hospital Pequeno Príncipe. Acabou. Hoje você tem que fazer um hospital bacana que atende o ser humano em todas as suas etapas. Aí você atende ele. Lá no hospital tem uma ala da pediatria, lá tem uma ala da maternidade, uma ala da mulher, uma ala dos homens. Você tem porque o hospital tem que ter um centro de diagnóstico por imagem. Se eu tiver um hospital só de criança, vai ficar ocioso. Esse centro de diagnóstico por imagem é caríssimo. Ele tem que atender a criança, o homem, a mulher, o novo, o velho. Lá tem um laboratório de análises clínicas. Se eu tiver um laboratório só para criança, vai ficar ocioso. O laboratório faz o exame de todos. Lá tem uma cozinha, lá tem uma central de esterilização. Você entendeu? Então lá tem um almoxarifado, lá tem uma farmácia, lá tem uma central de compras. Então como que você vai fazer isso só para o hospital de crianças? Fica antieconômico. Então, saúde é para profissionais. Saúde não é para amadores. Não inventem improvisar na saúde. Assistência inadequada de saúde mata. A UPA de Montes Claros, por negligência, o Alfeu de Quase, por negligência, nós perdemos 2 crianças que tinham um futuro belíssimo pela frente. Crianças que seriam salvas se não tivessem protelados. Se a criança é igual um passarinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, evolui rápido a doença e ela morre. Então, deu um problema, você não sabe o que é, procura um especialista que vai saber o que é. Tem que ter o diagnóstico preciso. Ter o diagnóstico, tem um encaminhamento. Como que eu monto uma UPA e eu não tenho retaguarda? Você vai internar as crianças graves e ficar retendo elas? Você tem que ter um cara que resolve. Eu não tenho lá a equipe de pediatras especializadas em entubar a criança, em fazer procedimentos rápidos para salvar a vida da criança. Eu vou reter a criança? Vou reter ela para morrer. Você tem que ter o serviço com retaguarda. Não existe pediatra na maioria dos hospitais ou na UPA, na quantidade que necessita, porque o médico tem uma responsabilidade. Como que eu vou receber uma criança grave, vou atendê-la aqui, vou ficar cuidando dela? Aí se eu tiver de atender outra, eu vou abandonar essa. Para você ter um atendimento eficiente de pediatria, eu atendo ali a porta, urgente. Aí eu tenho capacidade de resolver? Tenho, eu resolvo, mando para casa. Não tenho, eu tenho que encaminhar. Tem que ter a UTI pediátrica. O único hospital que tem a UTI pediátrica aqui era o Mário Ribeiro. Agora a Santa Casa abriu os leitos lá. Então, saúde não pode brincar. Eles ficaram desesperados. No dia 2 de maio, no dia do meu aniversário, eles estavam lá com um abacaxi na mão. Ia dar intervenção em Montes Claros. Tinha morrido 2 crianças, ia morrer mais. E eles chegaram, aonde que vai pôr as crianças?
todo mundo igual uma barata tonta, louco, cadê a solução? Liga para o Hospital Mário Ribeiro, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente abrir os leitos de pediatria. Aí o pessoal liga para nós, eu falei, claro, vamos abrir. Imediato eu consigo aqui 10 leitos. Não, 10 não cabe, nós temos 25 e precisamos mais, tem que fazer mais. Aí a gente foi, tempo recorde, sábado, domingo, segunda e terça, mudamos o hospital todinho e geramos 40 vagas para criança. Pegamos todas as crianças que estavam internadas na UPA que iam morrer e acabamos a crise. O próprio procurador da prefeitura, o vice do Guilherme, Otávio Rocha, foi lá, inaugurou e me chamou de grande homem, de grande sensibilidade, porque a gente não politiza, nós não politizamos saúde nem educação, a gente resolve, é necessário, tem que salvar vidas. Eu não fiz favor ao Otávio, ao prefeito Humberto, eu salvei as nossas crianças. E se voltar o tempo eu faço de novo, porque é assim a nossa missão. Nós não fazemos demagogia. Então, eu quero até dar uma dica. Guilherme, mude seu programa. Tire essa asneira que você está falando. Tire essa asneira. Isso é bobagem. A classe médica está rindo de você. Todo mundo que entende de saúde está rindo de você. Acha ridículo sua proposta, inadequada, inconveniente e demagógica. Você é uma pessoa inteligente? Muda, moço. Fala que você vai apoiar os hospitais que tem aí. Fala que você vai fazer uma parceria melhor com a Santa Casa, melhor com o Dilson, melhor com o Haroldo Tourinho. Você vai ajudar o universitário. Você vai organizar melhor a gestão do Alfeu de Quadros, apoiar mais o Mário Ribeiro. Isso que tem que fazer uma gestão melhor dos hospitais, ser parceiro dos hospitais existentes. Nós não precisamos de mais leitos em Montes Claros. Nós já temos leitos suficientes para Montes Claros e para o norte de Minas. Nós precisamos de uma gestão adequada desses leitos, para que eles sejam usados e desocupados rapidamente, a regulação funcione bem, a questão da referência e da contra-referência funcione. Eles não sabem o que é isso. Se quiser, eu vou dar uma aulinha para vocês, o que é referência e o que é contra-referência. Referência é assim, precisa de tecnologia. Você é um médico do PSF, aí você encaminha seu paciente para o cardiologista. Então, eu referencio o paciente para o cardiologista, ele vai lá no cardiologista. Aí o cardiologista atende, o cardiologista dá um encaminhamento para ele, dá o tratamento. Depois o cardiologista tem que mandar de volta o paciente, chama contra-referência. Olha, para o médico, olha, nós tratamos, fizemos isso e isso com o seu paciente, ele melhorou. Aí na prevenção você faça isso, controle melhor a dieta dele. Olha, esse é o melhor antihipertensivo para ele. Aí o médico lá do posto recebe a informação adequada do especialista e ele vai acompanhar o paciente. Para isso tem que ter o prontuário eletrônico, para isso tem que ter um sistema de informática que um conversa com o outro, tem que ter um sistema de telemedicina, que às vezes o paciente está comigo aqui, eu sou o clínico do PSF, eu tenho uma dúvida, aí eu tenho condições de acessar um especialista sem meu paciente ir lá. Aí eu vou fazer uma teleconsulta com o especialista, a consulta básica lá do posto de saúde, eu vou ter a dúvida que eu tenho. Para que eu vou te mandar lá no cardiologista se o seu caso é simples? Eu posso conversar com o cardiologista. Existe essa tecnologia, o cardiologista nem precisa estar em Montes Claros, pode estar lá em São Paulo, pode estar lá em Belo Horizonte. Existe a tecnologia que eu faço uma consulta, eu sou o médico do paciente, com o paciente aqui, eu discuto com o meu colega especialista, tiro minhas dúvidas e resolvo sem mandar meu paciente lá. Meu paciente não perde tempo, o tratamento dele vai ser ágil, rápido. Então, eles não sabem o que é isso. Isso precisa ser implantado. No meu governo, funcionava. E vai voltar a funcionar, Michael. Show de bola. Rui, cultura. Todo mundo quer saber de cultura. E eu vi no seu plano de governo que você, além de fortalecer os grupos folclóricos, também quer
resgatar a história da cultura com o museu folclórico, por exemplo, dando apoio a esses grupos aí que estão lutando tanto para manter viva a história de Montes Claros. Olha, uma cidade que não valoriza a sua cultura é uma cidade que perde, que não tem memória, perde as referências. Se eu te perguntar quem foi Ciro dos Anjos, a maior parte das pessoas, não, eu conheço lá, eu sou do Cirão, eu moro no Cirão, lá. Quem foi o Ciro dos Anjos, né? Quem foi Dr. Santos? Os nomes das nossas ruas retratam os personagens que contribuíram para o nosso progresso, para a nossa história chegar aqui hoje. Quem foi Hermes de Paula, né? Quem foi João Chaves? Quem foi Cândido Canela? Então as pessoas, quem foi Mário Ribeiro? Olha que absurdo, o Dr. Mário Ribeiro está fazendo 100 anos agora, em setembro, o centenário dele. E você vai na internet, não acha nada. Você digita Darcy Ribeiro, tem milhares de páginas, milhares de informações. O Marão foi um personagem fantástico, o cara que trouxe a Faculdade de Medicina da Unimontes, o cara que trouxe a primeira indústria de Montes Claros, o Frigonorte foi por ele, quem fundou o Automóvel Clube, quem trouxe os cinemas para cá. Eu tinha aqui 4 cinemas em Montes Claros, mais cinema em Januária, mais cinema em Pirapora, mais cinema em Janaúba. Foi o primeiro homem que fez o prédio Ciosa, que tem o primeiro prédio com elevador em Montes Claros. A propósito, Ciosa quer dizer Cinemas e Hotéis S.A. Cinemas e Hotéis do Norte de Minas S.A. Era a empresa do Dr. Mário. Então, uma figura dessa, tem o nome do hospital dele, tem lá o aeroporto, chama Mário Ribeiro, o shopping popular chama Mário Ribeiro. Se eu perguntar nossas crianças, nossos jovens, quem foi Mário Ribeiro? Sei lá, ninguém sabe. Então, é preciso contar a história, valorizar as pessoas que têm valor. Isso é cultura. E a mesma coisa a arte. Eu falo, quem foi Godofredo Guedes? Né? Quem foi Zé Coco do Riachão? Quem foi Theo Azevedo? Nós perdemos o grande Theo agora. Quase ninguém sabe. Né? Então as pessoas precisam... Perdeu o interesse. Então a gente precisa valorizar. Eu gostava, quando novo, de biografias. Biografias é a história de vida das pessoas. Que são pessoas que têm uma relevância. Alguém publica a biografia deles. Aí você olha a trajetória da pessoa, você aprende. Por exemplo, eu gosto demais de João Guimarães Rosa. Então, o cara foi um embaixador, um médico, ajudou na Segunda Guerra Mundial a resgatar judeus que estavam sendo perseguidos lá. Foi um grande escritor, uma das obras mais maravilhosas que tem na literatura mundial, Grande Sertão Veredas. Então, a pessoa precisa ter cultura. As danças, as raízes, né? Tem que ser mostrado aí. Então, a gente tem que pegar quem gosta, quem faz e apoiar. Não é a prefeitura falar, tecnicamente eu sou o prefeito, vou apoiar a cultura. A cultura está ali, naquelas pessoas que realizam a cultura, que cultivam essa atividade. Então você tem que apoiar quem faz, apoiar os artistas. Eu mesmo, quando voltar para a prefeitura, nós vamos ter 2 dias de porta aberta na festa do parque. A Sociedade Rural, vou fazer um acordo com ela, que eu quero abrir o dia 3 e outro dia, para ter 2 dias, porque você vai trazer um grande show, aí aconteceu com o Leonardo, o povo precisou invadir o parque, romper, empurrar ali na marra, porque eles fecharam a portaria para o povo. O dia de porta aberta foi um caos. Então vamos fazer 2 dias, combinar com a Sociedade Rural, 2 dias de porta aberta. Todo show que a prefeitura fizer tem que ter abertura com artistas locais. Pô, o Leonardo está ali, 20 mil, 30 mil pessoas lá ouvindo. Um artista de Montes Claros pode estar fazendo abertura ali. Qualquer não, tem gente talentosa aqui. Esse dia eu estava conversando com o Giancarlos, da dupla Giancarlos e Estradeiro, canta tão bem, e lamentando que não tem espaço, né? As festas
eu tinha lá, tinha as festas dos distritos, as festas religiosas. A prefeitura é tão barato fornecer o palco, fornecer o som, fornecer a iluminação. Vamos voltar a esse tempo bom, organizar festas. Mas na cultura, eu quero fazer um projeto, na vez passada eu idealizei e não foi possível executar. Eu quero pegar a praça de esporte, metade dela vai ser praça de esportes mesmo, vai ser o clube de treinamento, de formação de atletas. Mas a metade do fundo dela, eu vou fazer ali um grande espaço cultural que eu vou integrar com a matriz, para ter eventos conjugados naquele lugar da Praça Esporte e também na matriz. Eu vou criar, existe o corredor cultural, eu vou criar um circuito cultural. Ali tem um beco do Maribondo que liga a Praça de Esportes, aí você vai até na Altino de Freitas você vai para a Praça de Matriz. Eu vou urbanizar aquilo tudo, resgatar a paisagem histórica, para a gente fazer um circuito cultural em torno da Praça da Matriz, ali onde é o corredor cultural, vai na Praça de Esportes e fazer uma concha acústica bacana, no espaço ali perto da antiga Fafil, que é hoje o Museu Regional, fazer ali naquele estacionamento que tem ali um teatro, fazer mais museus da imagem, do som, apoiar o Instituto Histórico Geográfico de Montes Claros, então apoiar o Museu Regional da Unimontes. Então a gente tem que construir a cultura aqui, pegar o conservatório, fazer um convênio com o conservatório para levar o conservatório para os bairros, levar para as escolas, fazer oficinas de artes, ensinar os meninos a tocar instrumentos musicais, resgatar a habilidade de fazer as violas, né? As rebecas que o pessoal fazia. E faz aí, tem muito artesão. Então, a cultura nossa vai ser resgatada, a arte nossa vai ser resgatada. Aí eu vou bater no peito e falar: Montes Claros é de verdade a cidade da arte e da cultura. Vão apoiar nossos talentos, com certeza. E eu, caminhando lá no Maracanã, encontrei um personagem que eu vi muitos anos atrás, que era um personagem que ajudou Tadeu a implantar o Circo dos Bairros. Então eu quero fazer de novo, trazer um circo itinerante para ele rodar os bairros de Montes Claros. E aí vamos desenvolver a arte circense. Simples, os talentos, e levar para as crianças, para elas aprenderem também. É uma maneira lúdica de aprender. Então vai voltar nos bairros de Montes Claros o circo. Então, vamos comprar 1 ou 2 lonas para ela rodar na periferia de Montes Claros, para dar entretenimento para as famílias e especialmente para nossas crianças e jovens. Com Rui Muniz, Montes Claros será uma cidade mais verde, mais sustentável. Quais as suas propostas para o meio ambiente? Olha, eu, como prefeito, fechei o lixão da estrada de Pirapora. O Paulo César Santiago gosta muito de mim, por vários motivos, mas entre eles, eu ter sido o prefeito capaz de realmente encerrar as atividades de depósito de lixo ali. Propiciou fazer um dos principais condomínios de Montes Claros hoje, que é o Aras Pirâmide, né? E aí vieram outros condomínios ali para próximo. Nós que licitamos e contratamos a empresa para fazer o aterro do Mimoso. Hoje nós temos um aterro sanitário controlado, você vai lá, não tem nenhum urubu, os caminhões levam, enterram o lixo certinho, deposita e tal. Eu que fiz o plano municipal de saneamento, que fez o planejamento da água, do esgoto e da drenagem pluvial de Montes Claros. Fiz lá. E executamos muitas obras de drenagem para melhorar. Nós sabemos que a Copasa, que é a concessionária que administra a água e esgoto de Montes Claros, as pessoas falam que foi eles que fizeram a captação de água, foi eles que, o prefeito atual, que conquistou
esse grande feito de ter buscado água lá no São Francisco. Meus amigos e minhas amigas, só mesmo quem não tem memória, quem brigou com a Copasa, quem exigiu da Copasa o investimento, foi o prefeito Rui Muniz. Eu, em 2013, quando assumi a prefeitura, peguei os contratos da Copasa com a prefeitura e lemos os contratos e marcamos todos os pontos que não tinha sido cumprido, que tinha sido acordado com o Jairo, não cumpriram. Foram recombinados com atos, perdoadas as multas e eles não cumpriram. Passou para o Tadeu, eles não cumpriram. Chegou o Rui, primeiros meses já fui lá neles, fui lá em Belo Horizonte, falei, olha, está aqui o contrato, vocês falaram que iam fazer tais avenidas, ia asfaltar, ia fazer a drenagem daqui, ia colocar a estação de tratamento de esgoto para funcionar, ia melhorar a qualidade da água, vocês iam fazer uma nova captação para acabar com o racionamento de água. Estão escrito aqui, vocês assinaram isso tudo, eu quero que faça. Já entreguei logo para eles a notificação, dando a eles um prazo para eles cumprirem o que estava no contrato, sob pena de eu rescindir o contrato com eles. Que é isso, prefeito? Vamos conversar, prefeito? Tem conversa não? A conversa aqui é cumprir o contrato. Não, mas não tem conversa não. Isso ainda, o governador era do meu lado político. Em 2014, 2013 e 2014, o governador era Anastasia. Depois, ele renunciou para disputar a eleição em 2014, entrou o Alberto Pinto Coelho. Então, quando eu rescindi o contrato, foi o meu governo aliado a nós. A Anastasia veio conversar comigo, Alberto Pinto Coelho, eu falei, a única conversa que eu tenho, governador, é para cumprir o que está escrito, o que ela pactuou. Ela ganhou 30 anos de concessão aí, mais 30, ela tinha 40. Ela começou em 76. Então, ela ganhou mais 30 anos e ela ofereceu isso para Montes Claros. Eu quero receber. Eu estou cobrando aqui em nome da população de Montes Claros. Não tem conversa, não tem mais prazo. Já passou Jairo, passou Atos, passou Tadeu, 12 anos, 12 não, 16 anos de enrolation. Não tem enrolation comigo. É agora, tem que fazer agora, trocar os canos. A água que sai de Juramento, metade da água está se perdendo. Olha, a água sai lá 100 litros. Chega aqui, com os canos tudo furados. Os canos eram da CAENC, a antiga CAENC, Companhia de Água e Esgoto de Montes Claros. Não pode, tem que agir, tem que fazer. Notifiquei eles, aí deu prazo, eles não romperam, eu fui lá e aí falou que não podia romper com eles, porque eu não tinha o plano municipal de saneamento. Aí eu fui lá, contratei uma empresa do Paraná, fiz o plano municipal de saneamento. O planejamento, tudo de água, tudo de esgoto e tudo de drenagem. Mais de 900 páginas, audiências públicas, aprovação na Câmara de Vereadores, está aqui tudo. Agora, Copasa, você tem que cumprir o plano municipal de saneamento. Aí dei a eles, não tal, eu fui rescindir o contrato com eles. Quem rescindiu o contrato foi Rui Muniz. Aí já era, aí em 2015, então fui para a Justiça, eu ganhei deles em primeira instância, em segunda instância. Aí já era Pimentel, aí eles vieram em Montes Claros, o Gilson, que era um diretor, a Sinara, que era presidente da Copasa no tempo do Pimentel, foi conversar com a gente, fomos negociar, eu rescindi o contrato com eles, eles ficaram sem contrato. E aí eu consegui aprovar 3 PACs, PAC é um plano de aceleramento do crescimento. Eu consegui aprovar o PAC Mobilidade Urbana para melhorar o trânsito, melhorar os ônibus, aquelas pontes ali na João 23, em frente ao mercado, tudo. Aprovei o PAC Pavimentação e aprovei o PAC Saneamento. Um projeto da Prefeitura de Montes Claros, aprovamos no Ministério das Cidades 94 milhões e 500. Esse dinheiro veio para Montes Claros e fizemos um acordo com a Copasa para a Copasa garantir a renovação dela por mais, pelo prazo dos 30 anos. Aí ela iria dar para a Prefeitura de Montes Claros 100 milhões de reais, 60 milhões em dinheiro e 40 milhões
em prédios de escolas e de unidade básica de saúde, porque o convênio seria Prefeitura de Montes Claros, Governo de Minas e Copasa. A Copasa pagaria a outorga de 60 milhões e o Governo de Minas de 40 milhões em prédios. Belo Horizonte é a concessão melhor da Copasa. A maior faturamento da Copasa é Belo Horizonte. O segundo maior faturamento da Copasa, sabe onde é? Montes Claros. Montes Claros. A Copasa hoje ela arrecada aqui em torno de 20 milhões de reais por mês. Lá em Belo Horizonte, ela paga à prefeitura de royalties 7,5% do que ela arrecada. Um aluguel de uma escola, quando eu alugo um prédio, eu pago em torno de 6, 7% da renda da escola de aluguel. É normal. Então, a Copasa é uma concessionária. Ela paga Belo Horizonte 7,5% do que ela arrecada, paga. Aí eu vou exigir 7,5% deles também, que eu quero igual Belo Horizonte. E aí nós assinamos tudo. Tudo legal. Isso foi em 2015. E veio o dinheiro dos 94 milhões, passamos para a Secretaria de Desenvolvimento do Norte de Minas, que fez o convênio com a Copasa. Aquela obra chama Projeto do Rio Pacuí, da Bacia do Pacuí, porque você não pode trazer água do São Francisco direto para Montes Claros. Montes Claros não está diretamente da Bacia do São Francisco. Então, a história saiu de Ibiaí, pôs lá as bombas que puxam a água e traz a água para o Rio Pacuí. Chega no Rio Pacuí, tem lá outra adutora para trazer para Montes Claros. Então, esse projeto, a troca dos canos, a ampliação da ET, porque a ET não funcionava, fosse para funcionar, a melhoria, a ampliação da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água também. Tudo isso foi feito nessa composição. Quando o prefeito Humberto Souto assumiu em 2017, ele estava judicializado a questão com a Copasa. Ele fez um acordo e piorou o acordo. Olha o que ele fez. Ele aceitou só 60 milhões de outorga. 2 parcelas de 30 milhões que ele fez as avenidas lá. Esse dinheiro, já existia o planejamento das avenidas, já existiam os projetos das avenidas. E aí ele fez a Vicente Guimarães, a Bicano, a Vargem Grande. Nós fizemos um pedaço da Bicano, ele fez a outra parte. E aí, pior do mundo, eu não entendo o que eles fizeram. Não foi o Humberto, foi o Otávio, certamente, que fez essa negociação. Baixou a outorga de 7,5% para 0,5%, porque a lei do saneamento estabelece que 0,5% tem que ser investido, tem que ser destinado ao investimento para a conservação das nascentes dos rios, ali proteger o entorno dos rios. 0,5% é obrigatório. De 7,5%, eles baixaram para 0,5%. De 100 milhões de outorga, baixou para 60. Eu não sei se isso foi assim, um negócio, era 7,5%. Belo Horizonte paga 7,5%. Podia negociar para 6%, para 5,5%, para 4,5%, mas para 0,5%, só ficar com 0,5%. Montes Claros hoje recebe 100 mil da Copasa, para a Copasa explorar a água e o esgoto aqui. É algo errado, né? E a partir de janeiro, como vão rever esse contrato, com certeza, vão chamar a dona Copasa, vão rever, porque é ilegal e imoral foi feito isso, certo? Pode ter sido homologado pelo juiz, nós vamos abrir a questão, certo? Porque o contrato ele pode continuar, ou ele pode ser rescindido, por acordo ou por uma das partes. Aí, vamos negociar com ele, se não for, nós faremos a rescisão do contrato, pagaremos a multa que tiver e vamos fazer a licitação novamente para encontrar uma empresa que faça e respeite Montes Claros. Porque a água ainda não está maravilhosa, não. Eu quero a água de Belo Horizonte. A água daqui está com a dureza acima de 120. Eu quero ainda... A água daqui não está igual a da capital. Você tem um cabelo bom, você nem pode reclamar da água. Agora quem tem mais crespo sofre. Não, mas é para a população toda, né? Então, o meio ambiente é fundamental. Nós temos que protegê-lo.
E o que contamina o meio ambiente é a ação humana. Então tem que fazer educação ambiental, tem que ter fiscalização. Por exemplo, o córrego do Sintra. Você vai lá, aí o povo pega material, resto de construção, dá o carroceiro vai e despeja lá. O lixo despeja. E fica o caos, velho. Os bueiros são entupidos. Aí as pessoas, eu comprei 20 mil lixeiras. Até hoje, a administração de Humberto coloca lixeiras que eu comprei lá atrás. Então, tem que ter cuidado, tem que ter atitude, tem que ter fiscalização. A prefeitura é cega, ela não participa. A cidade está imunda. Então, o pessoal não faz a limpeza pública adequada. A coleta seletiva ela é feita com menos de 10% do lixo de Montes Claros. A gente tem que elevar. O conceito hoje de modernidade é que tudo que você produz de resíduo, você tem que destinar. Não pode ter nenhum resíduo escapado, perdido. Tudo que você comprou na sua casa, você tem que comprar e dar destino a ele. Então, tem que ensinar o povo, as crianças, fazer a separação do orgânico, a separação, o que é o papel, o plástico, né, os metais, fazer a separação da casa. Aí vem a coleta seletiva, leva o dia dos metais, o dia do plástico, o dia do papel, o dia do orgânico. Se você organizar a cidade, motivar os cidadãos, todo mundo faz. A criança bem educada, ela cobra dos pais coerência. Então, é isso que tem que ser feito. Montes Claros não merece um prefeito ditador que fica da sua casa, de costa para a cidade, deixando prepostos, despreparados, decidir e conduzir os destinos da cidade. Não merece. Pior agora que se o Guilherme ganhar, quem vai mandar de verdade? Guilherme é um menino obediente, ele obedece, ele é bem mandado. Agora só quem vai mandar nele são duas pessoas que a população não conhece direito. Eu conheço. É o Marcelo Freitas, um delegado perverso, covarde, cara de pau, prende, solta, depois apoia, chantageia para ser apoiado. O cara que faz isso não tem caráter, não tem dignidade para ocupar um cargo. Usa seu poder de forma leviana, abusa de poder. O outro, Otávio, as pessoas conhecem, é o cobrador de tributos, é o fica em casa, é o que fechou tudo. Esses povos que vão mandar no Guilherme. Não pode, gente. Não é possível que vocês não enxergam isso. Coronel, não. Coronéis, agora não. Pelo amor de Deus. Vão eleger alguém que você conhece. Para que trocar o certo pelo duvidoso? Escolha bem. Analise quem faz. Se eu fosse bandido, como eles me julgam aí, eu não podia ser candidato. Eles me viraram de cabeça para baixo, Maicon. Perseguiu a mim, minha empresa, minha família. Fizeram toda a covardia. Eles tomaram os partidos nossos, eles não queriam que eu fosse candidato nem a pau. Eles achavam que eu estava morto. O Rui morreu politicamente. Ele não se elege nem para vereador. Aí tem maior medo. Quando as pessoas me escutam, quando eles entendem que eu não briguei com ninguém, não, eu só fiz valer o interesse público. Ao contrário deles, que são honestos e pagam asfalto a R$180 um metro quadrado. O asfalto da rodovia que está sendo construída ali, se você olhar lá, custa R$100 um metro quadrado do asfalto de rodovia, que é um asfalto grosso, forte, que passa carreta. O asfalto de Montes Claros, a casquinha, está sendo paga R$180. Eu fazia o asfalto aqui de qualidade a R$55. Mas tem 8 anos, tem inflação. Se você pegar a inflação de 8 anos a 5%, dá 40% de aumento. 40% de aumento sobre 55 dá R$22. O asfalto teria que custar aqui no máximo R$77. Vamos pôr R$80. Mas paga os 180, cara.
Esses R$ 100 a mais vai para quem? Para os honestos. Para os honestos. Fiscalize-os. Esses dias eu estava andando ali no Todos Santos 2, ali atrás da Rádio Educadora, a Rádio 95, a rádio do prefeito Humberto. Aí eu falei, mas está asfaltando essa rua aqui? A rua só tem lote vago? Só tem lote, não tem uma casa. Não tem uma casa, nem de um lado nem do outro. Só lotes da família do prefeito. Eles asfaltando agora, no final do mandato, no período eleitoral, eles não têm vergonha, não? É cara de pau demais. Asfaltando as ruas dos lotes deles e deixando a cidade aí em muitos lugares sem asfalto. Isso é ser honesto? Mas bandido é ruim. Rui que é desonesto. Rui que foi preso. E agora eu pergunto, Rui, eu te fiz essa pergunta na rádio e vou fazer ela novamente aqui. Quando eu era pequenininho, né? Pequenininho. Bem mais jovem, bem mais novo, eu lembro de um jingle de sua campanha. Falava assim, é o único capaz, Rui Muniz é o que sabe o que faz. Agora eu quero, para finalizar esse bate-papo, eu quero que você me diga, Rui Muniz é o único capaz? Se você pudesse falar agora com toda a população de Montes Claros, você diria, eu sou o único capaz? Não falo que eu sou o único capaz, mas eu falo que eu sou o mais preparado, o mais experiente, o que já deu resultado para a cidade. Eu dobrei o PIB de Montes Claros. Eu aumentei o orçamento de Montes Claros em 150%, de 600 para 1,5 bilhão. Eu tenho um hospital que resolveu o problema das filas, resolveu o problema da pediatria, resolveu o problema das cirurgias. Eu trouxe o polo universitário para cá. A Unimontes, quando era FUM, tinha 500 vagas por ano. Montes Claros hoje tem mais de 5.000 vagas. A gente chegou a ter aqui 35.000 alunos universitários, só na cidade de Montes Claros. O Ruião é responsável por isso. Então, na educação, na saúde, no empreendedorismo, no desenvolvimento econômico, né, no tratamento humanizado e na honestidade, gente. Porque se eu tivesse feito qualquer coisa errada, o prefeito Humberto Souto entraria com processos contra mim. A administração, o Otávio, do jeito que ele é, ele entraria com processos contra mim. O processo lá, irregularidade na educação, irregularidade na saúde, irregularidade na Secretaria da Fazenda, irregularidade ali. Nenhum processo eles entraram comigo. Os processos todos que eles entraram com a gente foram acusações levianas, falsas, armações, ou foram arquivadas, ou eu fui absolvido, ou estão sendo discutidos em instâncias superiores. Até minhas contas, que eles forçaram a barra para ser rejeitadas, eu queria comunicar à população de Montes Claros o quanto foi leviana essa reunião. Eles publicaram um edital na quinta-feira à noite para a reunião sexta-feira de manhã. Eu estava em Rondônia. Eu tenho direito de defesa. Eles me intimaram pelo diário eletrônico do município, na quinta-feira, para a reunião ser amanhã, sexta. Ora, a lei me dá, tem que publicar o edital com 5 dias de antecedência. Mas eles tinham que reprovar rapidinho. Aí, unanimemente, os vereadores, os 22 vereadores que estavam lá presentes, votaram rapidamente para rejeitar minhas contas, para Rui ficar inelegível. Então, eles morrem de medo de mim. Não é a população que tem medo de mim, não. Quem tem medo de mim são os políticos do sistema corrupto, porque eu não dou encosto para eles. Eu tenho o menor tempo de televisão, gente, porque eu não vendi minha alma, eu não quis comprar os espaços, igual o delegado Marcelo foi e adquiriu vários partidos, fez trocas com outros políticos para não deixarem eu ser candidato. Então, para concluir, por que eles têm medo de mim? Porque Rui faz, Rui é capaz, eu sou a solução.
Não é eu falando de arrogância, é a realidade. Com toda esse sistema que está aí, a população vai analisar certinho e vai ver que tudo é santinhos de pau oco. A honestidade deles é relativa. Se você pôr a lupa, você vai encontrar dezenas de irregularidades. Eu não quero polemizar aí. Podia descrever aqui para vocês, eu só dou 2 dicas. Se quer saber a verdadeira honestidade dessa administração, pega o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que saiu agora, em 2024, mostrando as fraudes contábeis, as anulações de empenhos para tentar falsear, para cumprir os índices de educação, de saúde, de cumprimento do Fundeb. Eles não cumpriram isso, queriam fazer um ajeito, e terminando o tribunal descobre e dá bomba neles. A outra dica é olhe as licitações e perceba uma cidade do porte de Montes Claros, com investimento em obras do tamanho que é feito aqui, por que uma empresa, só uma, consegue pegar 90% dos contratos? Uma única empresa. Olha como é que é isso. E se você olhar, você vai ver. Visite as fazendas das pessoas relacionadas à prefeitura, à gestão da prefeitura. Vai lá e olha. Você vai ver o tanto de fazenda que comprou em torno da fazenda deles, o tanto de gado que está lá. E as pessoas são simples advogados. É só olhar, perceber. Ruião não trabalha com força de manhã, tarde e noite. Tem um tanto de escolas em Montes Claros do Brasil. E não tenho apego a dinheiro, eu invisto mesmo. Agora mesmo nós compramos um robô, 5 milhões de dólares. O robô vai ser inaugurado agora em setembro. 5 milhões, não é um robô só, é um sistema de cirurgia robótica. Para viabilizar eu fazer cirurgia robótica para o SUS, nós compramos 2 anos de insumos, 2 anos de insumos no pacote, para viabilizar você ter um preço mais barato, para operar cirurgia robótica pelo SUS. Vou operar particular, vou operar convênio, mas vamos operar cirurgia robótica pelo SUS. Lá ninguém faz cirurgias de cálculo renal pelo SUS, o Mário Ribeiro faz. Ninguém aqui está fazendo mais cirurgias de colocar cirurgia de joelho, do quadril pelo SUS. Nós fazemos. Cirurgia bariátrica pelo SUS não existe, não é possível. Tudo minimamente invasivo. Nós fazemos. Então, Rui é capaz na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico. Não sou melhor que os outros, sou mais experiente e sou mais corajoso, porque eu só temo o Senhor. A minha consciência, os coronéisinhos aí, a gente enfrenta, eles não olham nos meus olhos, porque eles são a hipocrisia em pessoa. Eles são a mentira em pessoas. Não olha com a gente. Então, a verdade aparecerá. Eu fui injustiçado, humilhado, pisado. E lá na Bíblia fala que os humilhados um dia serão exaltados. Tenho fé nisso. A verdade prevalecerá. A verdade prevalecerá. A minha história, eu não vou entrar para a história como Rui ladrão, como Rui bandido, como Rui do mal. Vou entrar para a história como Rui do bem, que realiza, que faz muito. Fiz muito e vou fazer muito pela nossa terra. Montes Claros vai se orgulhar desse seu filho. Isso aí, Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Muito importante para nós. Eu fico me sentindo muito honrado com a sua deferência em aceitar nosso convite. Quero te parabenizar, Michael. Sempre à frente, fazendo um jornalismo sério, né? Dando oportunidades a todos, sem... por mais que os políticos pensem que você tem uma tendência, não tem. Você não tem.
Eu reconheço, não sou íntimo seu, não sou próximo de você, sempre me tratou com muito respeito. E de todos, você é um jornalista que se posiciona e é atenado para divulgar. Gosta de dar o furo, como todo jornalista. Parabéns. Fiquei muito feliz de fazer esse programa com você. E desejo boa sorte. Qualquer um dos candidatos que eleito for, terá o nosso apoio na divulgação das boas coisas e também nossas denúncias, se for necessário. Claro, com certeza. Espero ser eu e só dar boas notícias para a nossa terra. Até lá, então.